Tanto os celtas, quanto os germânicos, foram dois dos grandes inimigos da história de Roma. Entretanto, teve uma grande diferença no tratamento que os romanos deram a cada um deles. Os romanos não descansaram enquanto não acabaram completamente com a ameaça celta, enquanto com os germânicos, depois do massacre em Teutoburgo, Roma decidiu manter as tribos bárbaras do outro lado do Reno, preferindo não tentar a conquista. Porque os romanos lutaram com tudo o que tinham contra os celtas, enquanto com os germânicos eles não se esforçaram tanto para uma conquista. Gostaria de deixar um rápido recado. Como muitas pessoas já sabem, finalmente, com grande dedicação, e tudo isso graças a vocês, consegui criar a loja digital do canal. Lá você encontra vários tipos de camisetas de história, e seja qual for o personagem que você queira comprar uma camiseta, deixe nos comentários, assim eu conseguirei providenciar todas as camisetas por um preço bacana, podendo ser dividida. Comprem até 6 vezes sem juros, não perca a oportunidade, comprando com a gente, você ajuda o canal. E não se esqueça de usar o cupom de desconto que está na descrição, assim você terá um belo desconto. Vamos começar do princípio. Os celtas tiveram ligações com os romanos bem antes dos alemães. Os celtas quase acabaram completamente com os romanos em 390 a.C. Pelos próximos 300 anos, os romanos adotaram um novo sistema manipular, e lutaram contra vários tipos de inimigos, incluindo os reinos helenísticos, os africanos e os celtas. Apesar dos romanos gostarem de chamar todos que viviam fora da sua influência de bárbaros, em muitos aspectos, os celtas eram até mais evoluídos que os romanos. É importante lembrar que os povos celtas eram ótimos guerreiros. Júlio César descreveu os helvécios e outros gauleses lutando em formação de linha organizada, e foram as carruagens britânicas que infligiram pesadas baixas aos romanos através do uso do cutelo. Eles tinham cidades, infraestrutura e moedas. Eles eram verdadeiramente uma civilização avançada. No entanto, assim como os gregos, não existia uma nação gaulesa ou nação ibérica. Eles estavam divididos e travavam guerra uns contra os outros. Os romanos sabiam como usar isso a seu favor, usando a famosa tática de dividir para conquistar. César não era realmente um invasor. Os gauleses se aliaram a ele para lidar com tribos rivais. Os recursos de César eram na verdade muito limitados. Apesar de ser o mais conhecido do triunvirato, ele era no início o mais fraco deles. Crasso era o homem mais rico de Roma, enquanto Pompeu era chamado de Magno. César era edil, popular, mas não tão popular quanto Pompeu. Foi com isso que César partiu em busca de glórias militares, tentando alcançar o sucesso e a riqueza de seus dois aliados. Certamente, depois de algum tempo, César ficaria sem mão de obra, a menos que recrutasse gauleses para preencher suas fileiras, o que ele fez. Muitos dos chefes conquistados não se opunham realmente ao domínio romano. Aliado a isso, e o desejo romano de dominar os povos celtas, a Gália foi completamente subjugada. Mesmo quando Vercingetorix uniu os gauleses, eles não foram capazes de resistir contra César, que anexou todo o país, acabando com o perigo de uma futura invasão gaulesa contra Roma, assim como aconteceu em 390. O povo germânico era o oposto. Desde o início foram um grande problema para os romanos. Após a derrota de Cartago, Roma simplesmente não tinha rivais reais. Os reinos helenísticos e as tribos celtas estavam desaparecendo lentamente. Roma ficou incrivelmente rica com a conquista e o comércio. Escravos e ouro estavam entrando na República. No papel, parecia uma época de ouro, mas na realidade foi exatamente o oposto. Todas as riquezas foram para os senadores, especificamente os optimates. Alguns foram elevados à ordem equestre, mas a maioria estava além da pobreza. Muitas fazendas camponesas fracassaram, e foram forçadas a vendê-las barato aos ricos. Muitos dos homens que tinham pequenas fazendas, começaram a buscar seu caminho nas legiões de Roma. Com a invasão dos povos cimbros e teutões, e a ascensão de Mário,
Qualquer romano poderia se alistar nas legiões, mesmo os mais pobres poderiam servir, no entanto, eles ficariam dependentes de seus generais. Os germânicos eram os bárbaros que os romanos afirmavam que os celtas eram. Eles eram selvagens, numerosos e pouco sofisticados. Isso não quer dizer que os germânicos fossem homens das cavernas, porque não eram. Na verdade, eles tinham sua própria arte, leis e cultura, é apenas rude comparado ao persa místico, ao grego sofisticado, ao celta interessante, aos diversos africanos ou aos latinos eficientes. Os germânicos também viviam em aldeias, pois não tinham cidades como os celtas tinham. Eles viviam principalmente em florestas e áreas pantanosas, lutando em guerrilhas tribais. O Império Romano ficou muito grande, na verdade, tão grande que teve que manter legiões em certas áreas importantes do Império. Nessa época, as legiões ainda eram um exército ofensivo, feito para a conquista, e não para a defesa. Acreditava-se que o mundo inteiro, mais cedo ou mais tarde, estaria sob o domínio da Pax Romana. Certamente alguns bárbaros ficariam felizes em aceitar o domínio romano, afinal, quem não ficaria? Tudo o que os romanos precisariam fazer era aceitar os filhos dos chefes germânicos como convidados, romanizá-los, e eles governariam em nome de Roma. Isso foi um erro. O povo germânico é um conceito romano. Eles se odiavam, mas odiavam ainda mais Roma. O domínio romano nunca foi popular e a assimilação não correu tão bem como esperavam. Armínio é a prova viva. Ele estava secretamente conspirando para derrubar o domínio romano na Germânia. Vamos a alguns fatos. Como eu já disse, os celtas eram povos bem mais civilizados que os germânicos. Eles tinham cidades, estruturas, além disso, o território da Gália era bem menos cheio de florestas do que a Germânia, algo que deu grande vantagem aos romanos. Já os germânicos eram povos que viviam em aldeias, não tinham cidades, além disso, o território da Germânia era cheio de florestas e pântanos, sem nada de valor para conquistar. Quando você olha para o legionário romano, você vê que ele é um soldado de infantaria, pronto para lutar em formação e grandes batalhas em campo aberto. O povo germânico teve outra ideia. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi na verdade uma guerra de guerrilha. O inimigo fez uma grande armadilha contra os romanos. As florestas limitavam as formações, enquanto os pântanos sem infraestrutura eram um desafio próprio para navegar, especialmente naquela armadura pesada. Outra dificuldade para os romanos era a falta de cidades. Eles poderiam até mesmo conquistar toda a Germânia, mas o que fariam com aquela terra cheia de florestas? Levaria anos para civilizar tudo e iniciar a construção de cidades e uma boa rota de comércios, o custo jamais valeria a pena. Cartago era arquirrival de Roma no Mediterrâneo e foi a cidade com a maior capacidade de fazer comércio em toda a antiguidade. A Espanha e a Gália eram terras férteis, adequadas para o vinho e com grandes minas. Todo o Oriente era rico, por isso após a conquista romana, a região sempre foi a região mais rica do Império Romano. O Egito foi de longe a província mais rica de todo o Império. Já a Germânia não tinha nada de lucrativo. Os romanos realmente careciam do espírito inovador, explorador e aventureiro dos gregos e fenícios. Os romanos eram pragmáticos e eficientes. Eles só iriam para um lugar se tivessem um propósito. A Dácia foi conquistada porque tinha minas muito ricas, além disso eles estavam dando muitos problemas para os romanos, tanto que os romanos tiveram que adaptar armaduras no meio da campanha. Ainda mais tarde em sua vida, Augusto disse que Roma não deveria se concentrar na expansão, pois o império já era grande demais para ser controlado e drenaria os recursos sem nenhum ganho real, pois eles já tinham conquistado todas as regiões que valiam a pena, tirando a Pártia, que era um rival formidável. Finalmente chega a crise do terceiro século. Pode-se dizer que para os romanos o mundo virou de cabeça para baixo. O império ficou dividido por décadas, na maior guerra civil que o Mediterrâneo já enfrentou.
O exército romano estava matando romanos em vez de protegê-los, ninguém sabia quem era o imperador, o dinheiro não significava absolutamente nada, novas religiões surgiram e os estudos acadêmicos foram interrompidos. O clima desempenhou um papel muito importante, mas não tanto quanto para o povo germânico. O clima no norte tornou-se mais frio, havia menos terras férteis e mais bocas para alimentar. Roma viu mais bárbaros do que nunca vindos da Escandinávia, como vândalos, francos, lombardos, e etc. No leste, a Pérsia foi tomada pelos sassânidas, e, ao contrário dos partos, eles são muito agressivos. Embora os persas ainda lutassem com elefantes, arqueiros montados e catafractários, eles ficaram surpresos com as grandes migrações germânicas. Os bárbaros aprenderam com os romanos. Muitos deles tinham servido no exército e usavam equipamentos e táticas romanas. A partir deste momento, os romanos terminariam a longa transformação das legiões, que agora ficariam na defensiva, ao invés da estratégia ofensiva que trouxe o sucesso para Roma. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse novo exército romano era muito efetivo e poderoso, um exército mais leve, mais efetivo e mais barato. O que atrapalhou, como sempre, foi a crise política de Roma. Muitas guerras civis, com os soldados destronando qualquer imperador hostil. Quando os hunos pressionaram os bárbaros a migrarem, eles foram autorizados a entrar nas fronteiras. Naquela época, o governo romano era mais do que incompetente. Muitas nações germânicas formariam reinos sobre as fundações romanas e seriam melhores que o atual governo romano. Quando Odoacro destronou um menino chamado Rômulo Augusto, ele pegou os trajes romanos, enviou-os para Constantinopla e disse que eles não precisam de um imperador no Ocidente, e que o imperador romano oriental é o único imperador a quem eles responderão. Embora façamos deste o maior evento imaginável, ninguém percebeu naquela época que algo assim aconteceu. Com tudo isso, podemos chegar a uma conclusão. Os romanos viram os celtas como uma ameaça impossível de conviver, por isso se esforçaram até o final pela vitória. Já contra os germânicos, eles preferiam manter chefes amigáveis, do que conquistar a região, já que não tinha lucros, no entanto, eles cometeram erros. Começaram a ser negligentes e confiar muito nos mercenários germânicos, que com o tempo, seriam praticamente os donos das legiões do Ocidente, com as invasões germânicas que derrubaram o Império Romano do Ocidente sendo praticamente uma guerra civil. Isso cria uma grande teoria. O que teria acontecido se Roma conquistasse a Germânia? Isso é um tema para um outro vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.